Voltamos aos assuntos de Brasília. A proposta de emenda à Constituição, que trata sobre o porte e a posse de drogas, deve ser apreciada nesta quarta-feira na CCJ do Senado. E para a gente falar sobre o andamento da proposta, nós recebemos agora, aqui no Jornal da Manhã, o senador do MDB de Sergipe, Alessandro Vieira. Senador, bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Senador, falávamos há pouco tempo a respeito desse tema e a expectativa é que sim, pelo menos na CCJ, essa PEC seja aprovada. E há um entendimento de que com isso, com a aprovação dessa proposta, se quer colocar na Constituição o que já é lei aqui no Brasil. Não mudaria praticamente nada em relação ao que é praticado já aqui no país. Se realmente foi isso, e quero ouvir o senhor a respeito disso, o objetivo seria apenas marcar uma posição do Congresso frente ao entendimento do STF sobre o tema? Sim, exatamente. Não me parece tecnicamente ideal colocar esse tipo de assunto na Constituição. Mas quando você vê uma ação desequilibrada, desmedida, do Supremo Tribunal Federal, se faz necessário o posicionamento do Congresso Nacional. A gente tem que entender que numa democracia as escolhas políticas são feitas pelos representantes eleitos, não pelos togados. Existe uma visão muito equivocada por parte de alguns ministros que infelizmente hoje têm destaque na Corte. Senador, bom dia. Essa é uma discussão mais moral ou mais legal? A minha pergunta é: o que o Senado pretende fazer? Criminalizar o porte de qualquer quantidade de maconha, por exemplo, ela tem alguma eficácia na segurança pública ou é um assunto mais moral que o Senado pretende estabelecer? Você não gera uma mensagem equivocada para a sociedade. Como é que a legislação funciona hoje? Eu acho que vocês estavam tocando sobre isso mais cedo no próprio programa. Já existe uma distinção entre usuário e traficante. Essa distinção é feita pela autoridade, no primeiro momento da abordagem, na lavratura ou não do flagrante, depois do recebimento ou não de uma denúncia do Ministério Público. Todas essas etapas são cumpridas e são circunstâncias, não é uma quantidade específica que vai traçar isso. Quando você tem uma decisão atropelada, sem sentido, tentando introduzir na legislação brasileira a descriminalização, você parece desconectar o usuário e traficante. Essa realidade é impossível. Você não tem uso sem ter alguém que venda. Então, se o Brasil algum dia decidir com seriedade tratar do tema, e vários países fazem isso, você vai ter que cuidar de toda a cadeia. Quem planta, quem colhe, quem faz todo o preparo, quem distribui, quem vende e o controle de quem compra. Onde isso é tratado com seriedade, funciona assim. Mas o que o Brasil tenta fazer de uma forma atropelada, repito novamente, com o Supremo exacerbando as suas funções, ultrapassando os limites das suas funções, é cuidar apenas de uma parte do processo, que é a ponta do usuário. Isso a legislação já fez. Então, acho que o Congresso Nacional vai bem em apresentar uma resposta. A gente tem que trazer novamente para a compreensão da sociedade e dos próprios ministros que esse não é um papel da Corte. A Corte Constitucional Brasileira não foi chamada para esse tipo de definição, não faz sentido nenhum, não faz parte do seu escopo de atuação. O que eles querem, infelizmente, é exercitar a escolha política que a Constituição em nenhum momento atribuiu para eles. Senadora Amanda Klein tem uma pergunta também. Senador, bom dia, bom falar com o senhor. Pelo que o senhor está dizendo, se trata, obviamente, de um embate entre dois poderes da República, mais uma vez, né, STF e Legislativo. Mas, por outro lado, se a gente olhar para a PEC que está sendo proposta no Senado, parece que ela apenas só pega o que está na lei hoje, coloca na Constituição, constitucionaliza aquela matéria, mas também não avança em tentar solucionar esse problema. Quer dizer, a gente vai continuar com a mesma questão de subjetividade nas abordagens que o senhor mesmo descreveu. Determinada pessoa, dependendo da autoridade policial, pode ser enquadrada como usuária ou como traficante. Não, mesmo que seja o legislativo, então, que segundo o senhor é a esfera adequada para fazer isso, não é preciso avançar nessa questão? O Senado não podia aproveitar essa oportunidade para avançar e definir, deixar mais claro na lei ou na Constituição as circunstâncias, a quantidade, algo que delimite essa distinção entre usuário e tráfico. E, de novo, vou repetir o que eu já falei na minha argumentação, parece que o Brasil vai na contramão da experiência mundial em muitos lugares modernos, desenvolvidos. Você tem a liberação de uma pequena quantidade de maconha para uso pessoal. Como é que o senhor vê esse tema? A questão, Amanda, é que nesses lugares que você refere, você também tem a definição e a liberação dos lugares de venda, né? Dos postos de venda. E isso é controlado pelo Estado de alguma forma.
O que eu não posso é liberar a atividade, indiretamente, liberar a atividade do traficante, porque o usuário brasileiro vai comprar onde? Na farmácia? Não tem. Ele vai ter que ir na boca de fumo. Ele vai estar ali financiando o crime organizado, porque não existe essa figura do traficante romântico, que só é traficante porque é proibido. Ele comete crimes para ter ganho pecuniário, para ter, enfim, uma elevação de patrimônio, para ter riqueza, para ter poder. Desse crime, em regra, ele deriva para vários outros, inclusive crimes violentos. A gente sabe que o número de homicídios no Brasil tem uma conexão direta com a disputa de espaços de venda por facções criminosas. E não existe também o romântico que só vende maconha porque ele acha bonito. Então a gente tem que tratar as coisas com a seriedade adequada. Repito, se a sociedade brasileira, através de seus representantes eleitos, algum dia decidir tratar da descriminalização, vai ter que tratar com seriedade, com todo o processo, com toda a cadeia produtiva. Se você trata só de um pedaço, atropeladamente, através dos 11 ministros do Supremo, claramente você está desrespeitando aquilo que a nossa Constituição estabelece. Então, essa PEC vem para reafirmar a escolha política feita pelos representantes do povo brasileiro. E qualquer pesquisa aponta esse mesmo entendimento contra a liberação de drogas. Na realidade, um país como o Brasil precisava avançar mais na regulação e no controle do consumo de álcool, que é a droga que mais mata. Mas a gente ainda não está maduro para esse debate, e talvez essa oportunidade sirva para fomentar maiores e melhores discussões, mas a gente não pode nunca permitir, primeiro, a invasão de espaço de poderes. Esse tensionamento entre os três poderes é natural, ele faz parte do arranjo constitucional, mas ele não pode continuar desequilibrado como está hoje, quando você tem ministros da Suprema Corte que, por algum motivo, entenderam que foram ungidos para cuidar do Brasil e tomar todas as decisões. Não é assim, não pode ser assim, pelo menos uma democracia verdadeira não pode ser, e a gente vai fazer respeitosamente esse enfrentamento através das ferramentas que o Congresso dispõe. Beraldo? Senador, bom dia. A gente tem uma expectativa de que essa PEC seja aprovada, a esquerda parece que não vai levantar isso como uma bandeira contra e enfrentar isso diretamente, mas isso me faz suspeitar de que há ali um entendimento de que, por alguma outra instância, eles poderão eventualmente barrar esse tipo de iniciativa do Congresso Nacional. Na sua avaliação, quais os caminhos possíveis, se é que eles existem, para que mesmo a partir de uma decisão do Senado Federal, outros poderes, outras instâncias possam reverter o que foi decidido pelo Congresso? Qualquer projeto de lei, até mesmo qualquer emenda à Constituição, pode ser levada à apreciação da Suprema Corte, para que se verifique se ela é ou não constitucional, apesar da aprovação pelo Congresso. Acredito apenas que esse caminho está exaurido. O desgaste já é muito grande, os equívocos cometidos pelo Supremo são muito elevados, e isso vai gerando um descrédito no sistema como um todo. Repito, porque é muito importante, as escolhas políticas de uma nação são feitas pelos representantes eleitos, senadores, deputados, presidente da República, não pelos juízes togados do Supremo. Os juízes têm apenas a função de zelar pelo respeito à Constituição, e nós não estamos tratando de matéria constitucional. A gente está tratando da subjetividade, suposta subjetividade, de uma abordagem de um cidadão que está conduzindo consigo drogas. No caso específico, eles reduziram para maconha. A gente tem que tratar isso da forma certa. Se existem equívocos de abordagem, de interpretação, e são quase 22 anos agora como delegado de polícia, eles nunca se apresentam nesse volume sugerido teoricamente, academicamente, porque o policial tem mais o que fazer do que ficar tentando conduzir, fazer procedimento, fazer toda a demora de um processo criminal para o usuário. Claro que existem erros, como existe na atividade jornalística, na atividade da magistratura, e esses erros devem ser coibidos. Mas simplesmente legalizar de forma transversal ou tangencial a atividade do criminoso, do traficante, não pode ter aceitação no Congresso, não terá, com certeza. Falamos com o senador do MDB de Sergipe, Alessandro Vieira, a quem agradeço a entrevista. Bom dia e até a próxima, senador. Bom dia.